A paz do Senhor a todos, tudo bem? Quem está falando com você é Pastor Jonatas, da Assembleia de Deus de Fonseca. E eu quero agradecer a oportunidade nesta manhã, tarde ou noite, que você está assistindo esse vídeo. Quero agradecer a oportunidade a Deus de estar ministrando a sua palavra por meio da nossa última lição do nosso trimestre. E em nome do nosso evangelista Leonardo, ficam meus agradecimentos a todos os pastores, obreiros, a todos que estudaram, tiveram realmente a felicidade de ser ministrado por essas 12 lições e fechando com esta 13, um trimestre que falamos sobre os milagres que Jesus realizou e também as características que esses milagres trouxeram para todos os cristãos, para todos aqueles que acreditam no poder do Senhor Jesus. Nós podemos ver o caráter de cada uma, as características dos milagres. Nós podemos ver durante esses milagres, alguns dos milagres, na verdade, não são todos, mas alguns dos milagres vamos ver o poder, a graça de Deus para com as pessoas e para reconhecer que Ele é poderoso. E nesta lição, nesta última lição desse trimestre, nós falaremos justamente de um milagre em que está acima de todos os milagres. É por causa desse milagre que a nossa fé em Jesus, a razão da nossa fé, ela tem respaldo. É por causa desse milagre que nós, cristãos, temos o poder de falar, de testemunhar do amor e da graça de Jesus. E nós estamos falando justamente da ressurreição de Jesus, que eles são 13, que tem como versículo base Mateus 28, do versículo 1 até o 20. Nós temos um textual que está em Mateus 28, 6, e diz: Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito, vinde ver o lugar onde ele jazia. E quando nós falamos em ressurreição, nós falamos apenas no ato simplório em que uma pessoa que perde a sua vida, ela torna a vida dentro de uma característica humana e física. Nós estamos falando de um poder que é dado pelo próprio Deus, de Ele ressurgir. Você pode ver as características de outras divindades, de outros ícones, de outras religiões, como Buda, como Maomé. Se nós formos nos túmulos de cada um desses personagens, você vai ver que há realmente, eles estão lá, eles tiveram as suas referências, eles tiveram as suas relevâncias e importâncias nas suas épocas, mas nada se compara ao nosso Deus. E diz a Bíblia, diz a palavra que ao terceiro dia ele ressuscitou. Diz a palavra também que um anjo apareceu e falou para aquelas mulheres: olhai e vede, e que o túmulo está vazio. Aqui procurais, procurai Jesus, aquele que ressuscitou, e nós estamos aqui justamente para falar dele. Nós temos, de uma forma resumida, falando do aspecto desse milagre. Nós podemos entender que a ressurreição ela é a base da nossa fé cristã. Eu queria comentar nesse primeiro tópico, o aspecto do milagre, no que o autor ele colocou algo interessante. Ele colocou assim: foi antes a inauguração de uma nova ordem e a dimensão que interessa a todos os seres humanos. Achei isso fantástico, mas eu queria complementar e abrir o teu entendimento para entender que é interesse nosso, com certeza não há dúvida nenhuma, mas acima de nós existe o interesse supremo, divinal, que representa o amor de Deus. A Bíblia fala que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não é isso? Amor de tal maneira. Então, essa tal maneira representa o interesse supremo de Deus em enviar seu Filho para morrer, e para ressuscitar. Então, quando a gente fala dessa parte do primeiro tópico, nós temos que entender que há dois interesses: o nosso de buscar a salvação, de nos arrependermos e buscar o Senhor como Salvador, mas também o do amor de Deus que sempre triunfou.
Desde Gênesis, se você for olhar a história lá, quando ele, na viração do dia, ele buscava se relacionar com Adão, na verdade. Eu digo mais, eu digo na criação. Ele criou todas as coisas, ele criou o céu e a terra, ele criou o sol, ele criou a lua, a noite, o dia, todo o universo, mas com suas próprias mãos, com carinho, ele formou o homem. Então, vemos o amor dele ao ponto dele morrer e ressuscitar por nós. E também temos a sua importância. A base que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, e a partir do verso 14 em diante. Paulo vai dizer aos Coríntios que se a ressurreição não existisse, a nossa pregação é invalidada. E a nossa fé, ela é inútil. Então, a gente tem que entender essa importância. Por que Jesus ressuscitou? Eu achei também muito legal o que o autor ele destacou. Queria colocar esse trecho na sua lição, no tópico 2. Ele colocou assim: a ressurreição é a viga mestre e o pilar que sustenta a fé cristã. Isso foi falado por Paulo, e acho muito relevante falar a respeito da ressurreição, porque muitas vezes há muita confusão. Poxa, por que Jesus morreu e ressuscitou? A morte de Jesus, ele veio justamente nos justificar, através do seu sangue nos purificar e nos justificar. E a ressurreição veio garantir justamente a salvação. Para você entender, eu queria colocar uma analogia bem simples, de fácil entendimento para você que nos assiste. Imagine um carro. Digamos que esse carro ele simboliza a morte de Jesus. Você ganhou um carro para você se locomover, Mas o que adianta você ter um carro se você não tem um combustível? Então, nessa analogia bem simples, você pode entender a importância da morte, o carro, mas da ressurreição você precisa do combustível. De uma forma para você entender a importância da ressurreição para nós, para a nossa fé, para o nosso evangelho. Numa visão jurídica, há dois termos: a adjudicação e a homologação. A adjudicação, ela significa que uma autoridade, ela atribui direitos a uma determinada pessoa, Digamos assim, numa licitação, uma autoridade fala assim: a empresa X ganhou tal valor, ganhou determinada coisa. Isso é adjudicar, é atribuir algo para alguém. Já a homologação é a chancela, é a confirmação total desse ato. Você adjudicou, Jesus morreu, mas ressuscitou para quê? Para termos a certeza que do alto nós receberíamos poder para sermos testemunhas dele. Nós somos testemunhas de alguém vivo, Essa é a nossa certeza. Imagine se você fosse testemunha de alguém morto. Então é justamente isso que o autor quis dizer sobre a importância da ressurreição. A ressurreição é a garantia de que nós, os que estamos vivos, que nós não vamos morrer, nós teremos nosso corpo transformado em glória. E para aqueles que já morreram, ressuscitarão e terão um corpo glorificado. Então essa é a importância da ressurreição. No ponto 3, evidências, queria falar a respeito desses 3 tópicos que o autor quis colocar, quis apontar. Que o primeiro é justamente a tumba vazia. Maria Madalena e outra Maria foi lá, e outros evangelhos eles testificam isso, que elas foram pela manhã cedo e viram o anjo, mas viram o túmulo vazio, E diz a história que o anjo pediu para que elas fossem aos discípulos falar do que havia dito, E algo interessante em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 11, que fala que os líderes, quando souberam que o túmulo que estava vazio,
eles tramaram um plano para que eles mentissem, né? Então até isso é uma evidência histórica, arqueológica, né? Podemos ver em vários estudos a respeito do assunto, em que há uma evidência de que Jesus ressuscitou. E o segundo tópico que o autor coloca é justamente as aparições do Cristo ressurreto. Ele apareceu para as Marias, ele apareceu para os discípulos, ele apareceu para aqueles que estavam no caminho de Emaús. Diz a Bíblia que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Então, Jesus teve essa preocupação de aparecer, de mostrar-se às pessoas como uma forma de evidenciar a sua ressurreição, né? E também, justamente, o terceiro tópico, ele fala das vidas transformadas. Talvez a evidência em que não seja palpável como as duas anteriores, mas algo inquestionável é a transformação dos discípulos. Então é justamente isso, essa terceira evidência, que é a transformação dos próprios discípulos de Jesus. Nós temos agora o tópico 2, o que revela sobre Jesus, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, que Jesus é o primogênito entre os mortos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Jesus é a primícia, ele foi o primeiro daquele que morreu. Para quê? Para que, ao chegar no tempo determinado, aqueles que estão mortos ressuscitarão, né? Então, por isso que ele diz, ele é a primícia, né? Os primeiros frutos. E o autor ele colocou 4 características do corpo que essas pessoas, que nós receberemos no caso de morte, teremos como o corpo de Jesus. Ele coloca 4, que é a incorruptibilidade, que é o primeiro, um corpo glorioso, que é o segundo, poderoso, e espiritual, é um corpo que matéria, física, quântica ou qualquer outra ciência pode explicar. É o corpo que nós vamos receber, o corpo comparado ao de Jesus. Quanto à nossa esperança, eu julguei muito interessante a respeito da esperança nesse ponto, porque quando o homem pecou, ele também já foi sentenciado à morte. E o homem não foi destinado a morrer quanto à sua criação original. E tudo parecia perdido quando realmente houve um plano, por intermédio do amor de Deus, transferido na pessoa de Jesus Cristo, de morrer e ressuscitar. Então, essa incerteza, a angústia da humanidade em saber que ela vai perecer, ela se esgota aí, porque a ressurreição de Cristo, ela traz essa garantia. Quanto ao subtópico 3, ele está conosco, a referência que ele colocou em Mateus 28, 20, que está escrito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando fala consumação do século, é na figura eterna de Deus. E o autor ele colocou uma mensagem muito linda quando ele fala que o nosso Cristo, ele é o nosso intercessor e o nosso sumo sacerdote eterno. Por quê? Eterno justamente porque ele ressuscitou. Se a partir do momento que ele não ressuscitasse, logicamente, óbvio, que ele não seria eterno, ele teria que ser eterno. Por quê? Porque foi uma única vez que ele morreu e ressuscitou em favor de toda a humanidade, dos que já morreram e daqueles que ainda irão nascer. Então, é uma figura em que ele está ali intercedendo, e na figura em que o sacrifício dele está sendo benéfico a outras pessoas, que foram benéficas no passado e benéficas no futuro. No tópico 3, o ensinamento, a morte foi derrotada. Eu queria colocar apenas uma observação que o próprio autor colocou entre aspas, quase no finalzinho do texto. Ele coloca da seguinte forma: a morte morreu, entre aspas, na ressurreição de Cristo. Mas a gente tem que entender que lá em Atos, no capítulo 15, no próprio capítulo 15, ele fala que o último inimigo a ser destruído é a morte, Temos que entender da seguinte forma:
a ressurreição de Cristo, ela tirou as forças, ela realmente, a morte foi derrotada ali, não é isso? A morte foi derrotada, tanto é quem tem poder em suas mãos para saber quem vai para o inferno, ou para deixar quem vai para o inferno, ou para quem vai morrer. Isso é o nome de Jesus. Nós temos que entender justamente isso. A morte já não tem mais poder sobre nós, porque Jesus já ressuscitou. Então precisamos ter isso em nossa consciência, amém? O tópico 2, agora, a visão do céu mudou. Há uma comparação de como que era o céu no Antigo Testamento. De que os profetas viam o nosso Deus Todo-Poderoso, o céu todo esplendoroso, mas o autor também quis fazer uma comparação com a visão de Estevão, Ele fala assim, ele disse: eis que veio de céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Foi o que Estevão falou quando estava à beira da morte, quando estava sendo apedrejado. E há um complemento do que lemos ali no subitem 3, o tópico 2, o tópico anterior, que fala justamente do nosso intercessor. Jesus adestra ali como nosso intercessor, de que Ele está ali 24 horas, sendo o nosso ajudador, aquele que intermedia, aquele que está ali nos auxiliando, nos dá força, dando sustento para nós, amém? E nós temos um último tópico, nós temos o perdão para todos, e o autor ele de uma forma resumida, ele quis transmitir o que Jesus objetivou assim que ressuscitou. Ele não quis imputar nos seus discípulos uma visão vingativa, Vamos matar agora os líderes políticos, os líderes religiosos, o sumo sacerdote, isso e aquilo. Não, ele não incitou os seus discípulos a fazer isso. Na verdade, o que ele falou foi justamente o que está em Mateus 28, 18 e 20, Ide por todo mundo, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o objetivo, não foi dar um ar de vingança, até porque vingança pertence ao Senhor. A partir do momento que eu e você, nós temos uma visão, uma ação negativa, nós tomamos o lugar de Deus, porque diz a palavra que do Senhor pertence a vingança. Então, a partir do momento que nós fazemos isso, tomamos o lugar de Deus, amém? Nós temos que ter uma visão de amor, uma visão do alto. Jesus ressuscitou já pensando no alto. O corpo glorioso foi para o céu, para completar a sua missão. Diz a Bíblia que ele foi preparar um lugar para nós. E nós estamos nessa expectativa de, ao soar da trombeta, estaremos com Ele, reinando com Ele. Eu quero finalizar lendo a aplicação pessoal para você, que diz assim: Jesus ressuscitou por seu próprio poder. Ele é Deus, o autor da vida, o Pai da eternidade, o Salvador daqueles que creem. Se você crê em Jesus, não há mais Senhor. Amém? Essa é a palavra, de uma forma resumida, mas acredito que é suficiente para edificar a sua vida, para transmitir fé ao seu coração. Quero agradecer mais uma vez ao nosso evangelista Léo, superintendente da Escola Bíblica Dominical, ao nosso pastor Celso Brasil, pastor Olival, pastor Josué, todos os professores, todos os alunos, sim, e em nome de Jesus, próximo trimestre em breve, nós estaremos juntos para, no mais uma lição, nós sermos edificados por meio da palavra de Deus. Que a sua vida seja abençoada no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.